O surgimento de um dos vilões mais icônicos do terror, que veio de um filme independente e que, mesmo não sendo bem recebido pela crítica na época, se tornou um sucesso no cinema comercial e entrou para a história do cinema de terror. Vamos falar sobre por que Sexta-feira 13 é um clássico. Sexta-feira 13, filme de terror de 1980, dirigido e produzido por Sean S. Cunningham. Na história, nós acompanhamos um grupo de jovens que vão trabalhar como monitores na reabertura do acampamento Crystal Lake, onde anos antes aconteceu um terrível assassinato. Quando eles chegam lá, eles começam a ser assassinados misteriosamente, um por um. Eu sou o Caio de Aquino e você tá no Sessão Comentada, esse canal onde eu trago toda semana críticas de filmes, críticas de séries também. Então se você gosta de cinema, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Esse vídeo faz parte da série Porque é um Clássico, onde eu revisito clássicos do cinema com um olhar mais atual. Então se você quiser conferir mais vídeos dessa série, eu vou deixar o link da playlist aí embaixo e aproveita também para deixar a sua sugestão de filme para esse quadro aí nos comentários. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito fã de terror, não é à toa que eu tenho um monte de bonequinhos ali atrás no cenário e que é o meu gênero preferido. E quando a gente pensa em filme de terror, não tem como vir logo na cabeça um dos principais vilões do gênero, que é o Jason. Mas apesar do personagem hoje ser bem conhecido na cultura pop, a imagem dele demorou um bom tempo para ser construída e um dos motivos é porque nesse primeiro filme a gente vê muito mais a origem do personagem, onde ele aparece mais como um catalisador daquela história. Antes de falar mais sobre isso, é interessante saber um pouco sobre a história de produção do Sexta-feira 13, que começou a ter os seus primeiros esboços ali em 1979 por conta da empolgação de dois caras, o produtor e diretor Sean S. Cunningham e seu roteirista Victor Miller. Alguns anos antes, a gente teve o sucesso de O Massacre da Serra Elétrica, um filme de terror independente que deu origem a essa onda de filmes do gênero de terror slasher nos anos 80 e que eu posso deixar para falar mais em um outro vídeo aqui do Porque é um Clássico. E também a principal inspiração para Sexta-feira 13, que foi o filme Halloween de 1978, dirigido por John Carpenter. Essa inspiração e também o fato do Cunningham ter trabalhado com o diretor Wes Craven em Aniversário Macabro alguns anos antes, incentivaram o Cunningham a produzir o seu próprio filme de terror independente. Para isso, ele chamou o roteirista Victor Miller, que foi o cara responsável por criar o Jason como a gente conhece, mas calma que eu já chego lá. Em 79, eles começaram a fazer o roteiro do filme, onde recebeu o nome provisório de A Long Night at Camp Blood, mas Cunningham acreditava que Friday the 30, ou Sexta-feira 13, seria um bom nome para o filme. Afinal, já tinham usado o nome Halloween, então qual outra data mais macabra que sobrava? Então ele fez questão de registrar o nome para garantir que ninguém usasse e para deixar claro que o filme iria acontecer. Ele contratou uma agência de publicidade para produzir o logo do filme e para fazer um anúncio na revista Variety, mesmo sem ter filmado nenhuma cena ainda. Acontece que no mesmo ano, um outro filme saiu com um nome bem parecido, o Friday the 30 The Orphan, da produtora Sondra Gilman. Mas por conta do projeto do Cunningham ter se antecipado com o nome, eles preferiram deixar o nome do filme somente The Orphan, para evitar possíveis processos. Cunningham já sabia da existência desse projeto quando foi registrar o nome Sexta-feira 13 e fez todo esse anúncio justamente para poder garantir o título do filme. E esse anúncio acabou chamando muita atenção de investidores e o projeto recebeu um financiamento de $550 mil, que na época era muito dinheiro. E quando eles chegaram em Los Angeles para produzir, o filme foi comprado pela Paramount Pictures para continuar a produção e distribuir o filme nos Estados Unidos, que segundo o Michael Eisner, que era o presidente do estúdio na época, ficaram impressionados com a criatividade das cenas violentas do filme. No restante do mundo, o filme foi distribuído pela Warner Bros. Muito do mérito do Sexta-feira 13 tá justamente na criatividade do roteiro, tanto que não é à toa que até hoje a gente tem filmes novos que se inspiram nele, como por exemplo o Rua do Medo 1978 da Netflix, que eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição. Eu acho que o Sexta-feira 13 criou naquela época deixou um legado que hoje em dia pode ser visto como clichê, principalmente no gênero slasher. Um lugar amaldiçoado,
vítimas adolescentes, uma sobrevivente feminina e, claro, um serial killer. Hoje em dia, com certeza, você já deve ter visto um monte de filmes assim, mas naquela época esse conceito ainda estava se formando. Só que tem uma coisa que diferencia esse filme de outros do gênero, que é justamente como foi construída essa lenda do serial killer Jason Voorhees, que, spoiler de um filme de 40 anos atrás, não é o serial killer aqui desse filme, e sim a mãe dele, que é a Pamela Voorhees, interpretada aqui de uma forma assustadora pela Betsy Palmer. Então o foco do filme está muito mais em a gente entender como surgiu essa maldição que invocou o Jason, que na verdade veio dessa obsessão da mãe que perdeu o filho afogado em um acampamento anos atrás por conta da falta de atenção dos monitores do acampamento. Então fica claro que pouco importa o desenvolvimento dos personagens ali do filme, e por isso que as vítimas são aqueles monitores que estão indo lá na reabertura do Crystal Lake, local esse inclusive que existe na vida real e que se chama Camp No Bibo School, que fica em Hardwick, Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. Então, olha que interessante, o personagem do Jason surge na verdade para vingar a morte da mãe, que estava justamente vingando a morte do filho, matando todos aqueles adolescentes. Então existe muito essa questão maternal bizarra trabalhada no primeiro filme e até no filme do ano seguinte, que foi o Sexta-feira 13 parte 2, mas que, claro, ao longo da série foi se perdendo o foco e virando só filmes de matança mesmo, que é muito do que se trata esse primeiro Sexta-feira 13. Inclusive, segundo o próprio Victor Miller, o roteirista do filme, a personagem da Senhora Voorhees é a mãe que ele sempre quis, uma mãe capaz de matar por seus filhos. E o Victor Miller colocou muito mais do pessoal dele ali no filme também no nome do Jason, que vem de uma combinação dos nomes Josh e Ian, que são os nomes dos seus filhos. E o sobrenome Voorhees vem de uma menina que ele conheceu na época da escola. Essa combinação deixa as coisas meio bizarras, né? Aliás, o filme é cheio de controvérsias assim, como se não bastasse isso, ou também a questão da briga pelo nome do filme. Tem outra coisa que incomoda nele, além da violência fictícia contra humanos, é a violência real contra animais. Sim, tem uma cena no filme onde os personagens encontram uma cobra na cabana e matam ela com o facão, que depois viria a ser inclusive o facão que o Jason usa. E aquela cena é real, não é uma cobra de mentira ali, o que causou muita polêmica na época, claro que pela crueldade de se fazer isso com o coitado do bicho, que nem perigoso era porque a cobra não era venenosa, mas também porque o cara que criava a cobra não sabia disso quando levou o bichinho de estimação para filmagem e muito menos tinha consentido sobre isso. Ele foi pego de surpresa ali quando o produtor matou a cobra, o que deixou ele muito bravo, inclusive ele quase saiu na mão ali com o produtor do filme. História triste à parte, vamos falar sobre o que torna esse filme um clássico, além dessa história de produção cheia de maluquice. Sexta-feira 13 também é um filme que constrói uma narrativa interessante através do visual, pela ambientação naturalista, algo que a gente já tinha visto em filmes anteriores de slasher, como o Massacre da Serra Elétrica, que eu comentei, e que é uma parte importante para a construção da ambientação daquele cenário onde se passa a história. E isso não seria possível graças também ao trabalho de fotografia e de maquiagem, que conseguem usar a luz e o escuro de uma forma criativa para criar o suspense e a maquiagem para adicionar a violência, o choque nos momentos das mortes. A fotografia aqui foi dirigida pelo Barry Abrams e esse foi um dos poucos trabalhos da carreira dele, inclusive. Tendo o Halloween como referência, eles trouxeram uma característica muito marcante do Halloween, que era essa questão da visão do ponto de vista do assassino, em primeira pessoa, o que no cinema a gente chama de plano subjetivo. A gente pode ver em várias cenas de perseguição ou durante a morte dos personagens a partir do ponto de vista do serial killer. E eu acho isso interessante não só por colocar a gente de uma forma angustiante na cena, já que a gente acaba vendo as vítimas olhando desesperadamente para os nossos olhos nesses momentos, mas isso ajuda também a manter o mistério sobre a identidade do assassino, algo que é muito importante aqui para a trama e que é revelado só no final. E toda a parte mais tensa do filme se passa durante a noite naquele acampamento, rodeado por floresta, o que causa um sentimento de desamparo, mas também de medo por como o filme trabalha a questão
da escuridão. O filme faz um trabalho muito cuidadoso em como usa a luz e o escuro. Por exemplo, em momentos em que os personagens estão prestes a morrer, a gente pode ver como se a escuridão estivesse engolindo eles na fotografia. E isso é algo que subconscientemente adiciona um suspense nas cenas. A gente pode ver inclusive referências disso em filmes mais atuais como o Rua do Medo 1978, que eu citei, que também usa muito o Sexta-feira 13 como referência para brincar com a questão da iluminação e a nossa expectativa. Para construir esse suspense, o som também é muito importante. E aqui a trilha sonora foi composta pelo Harry Manfredini, que coloca a trilha sonora de uma forma quase que estratégica para brincar com as nossas expectativas e sustos nas cenas. Boa parte do filme não tem trilha sonora, isso porque o Manfredini decidiu que só colocaria músicas quando o serial killer estivesse realmente presente na cena, o que muda toda a forma como a gente lida com o silêncio nos momentos tensos. Em outros momentos, a música corta um pouco antes de um susto, brincando com a nossa expectativa, e isso criava uma experiência quase divertida em um filme de terror. Manfredini foi também responsável por criar um dos sons mais icônicos do terror, que é o... que significa basicamente Kill Her Mommy, ou em português seria Mate Ela Mamãe, como se o Jason estivesse possuindo a mãe ali e fazendo ela cometer aqueles assassinatos. Esse som, para marcar essa onipresença do vilão, é algo que foi inspirado em Tubarão, de 1975, do Steven Spielberg. E para complementar todo esse suspense, o auge dessas cenas são, claro, a violência, e para isso o filme contou com o trabalho de maquiagem do Tom Savini, artista que Cunningham admirava muito pelo trabalho em Despertar dos Mortos, um dos maiores clássicos filmes de zumbi do Jorge Romero. As cenas de morte eram extremamente explícitas e realistas para a época, e mesmo que curtas, muitas delas foram cortadas e só foram apresentadas ao público anos depois, quando o filme foi relançado em versões sem corte. Mas mesmo assim, isso não impediu que a crítica na época reclamasse sobre a violência e falasse como isso causava um desconforto no público. Mesmo o filme tendo um roteiro criativo, uma narrativa que engajava e um bom trabalho técnico, essa questão da violência dividiu muito a crítica na época, o que na verdade foi mais bom do que ruim. Para um filme que começou como um projeto independente, Sexta-feira 13 foi um sucesso absurdo de bilheteria, sendo a 18ª maior bilheteria do ano de 1980 nos Estados Unidos, o que levou ele a ser lançado internacionalmente, o que era bem comum para um filme de terror independente, o que fez Sexta-feira 13 se estabelecer como um clássico cult até hoje. E mesmo com essa divisão da opinião da crítica, isso não impediu que o filme tivesse mais de 10 filmes novos de continuações depois e até um crossover com o Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo. Inclusive, nos filmes seguintes, como no Sexta-feira 13 parte 2 e também no Sexta-feira 13 parte 3, a gente pode ver surgindo o Jason como a gente conhece hoje, com aquela roupa e aquela máscara de hóquei. Porque lembra que lá no começo do vídeo eu falei que ele não aparece pelo menos até o final do filme? Pois é, no seu primeiro filme o Jason aparece sem máscara só no final, numa espécie de alucinação da protagonista sobrevivente. E eu acho isso um conceito muito legal se você for parar pra pensar, porque o filme tem toda essa temática sobre maternidade e esse primeiro filme é como se fosse realmente o nascimento do Jason como a gente conhece e que durou por tantos filmes. E o grande mérito do Sexta-feira 13 foi usar várias coisas que deram certo em filmes anteriores, se tornando também uma referência, principalmente quando a gente fala de terror slasher, sendo um dos maiores clássicos do cinema de terror até hoje. Então é isso, esse foi um vídeo especial sobre Sexta-feira 13, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito de terror, então era indispensável eu vir falar desse filme, principalmente numa Sexta-feira 13, que é quando esse vídeo tá saindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu gostei muito de fazer. Deixa aí nos comentários também o que você acha de Sexta-feira 13. Esse vídeo só tá sendo possível graças a pessoas como o Renan Andrade, a Giovana da loja Geek to Geek e de várias outras que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a se tornar um patrocinador do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações, porque tem vídeo novo aqui toda semana. E também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.